palavra de Deus, no Cristo que venceu a morte, nos garantiu o céu. Você não precisa buscar horóscopo, você não precisa buscar nos signos, você não precisa buscar na astrologia, você não precisa buscar na leitura de mão. Quem busca isso são os pagãos, e que o façam, o problema é deles. Agora eu e você, igreja de Cristo, nós temos a Cristo, o Senhor, não precisamos disso. Mas aquele povo de Éfeso começou a, entendeu? Tentear para lá, para cá. Nem aquelas músicas do Nelson, tem umas dancinhas, né? Começou a tentear para cá, para lá. A gente põe um pezinho no ocultismo, que era muito forte ali em Éfeso. A gente põe um pezinho no paganismo e volta de novo rapidinho para cá, para o Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus, eu te amo, te adoro, tu és meu Senhor. Mas a gente põe um pezinho no paganismo, né? Aí põe outro pezinho na superstição. Mas no Brasil não tem superstição. Eu acho que lá na França, né? A Gisela Savioli e o Rock, eles vão muito para a França. Lá na França tem superstição. Aqui no Brasil, aqui no Brasil não tem superstição. Veja, eu estou falando para a igreja de Cristo. Os pagãos que são supersticiosos, faz parte, né? No paganismo faz parte. Se eles acham que isso vai dar certo. Agora, cristão católico, e deixa eu expandir um pouquinho mais, cristão mesmo, até mesmo evangélicos, porque tem muitos pastores que batem muito forte também nisso, na superstição, que acaba invadindo as igrejas evangélicas. Tem um monte de seita aí, e que inclusive passa pela televisão, que inventa um monte de balacobaco, um monte de coisas, homem vestido de branco, meia-noite, 1h da manhã, parece mais como é que chama lá, um negócio no terreiro do que um culto evangélico, um negócio, com um monte de balacobaco. Agora nós, igreja de Cristo, nós não podemos nos deixar levar pelo relativismo, achar que tudo isso é normal, porque todo mundo, minha avó fazia, minha tataravó fazia. Eu descobri que entre a bisavó e a tataravó tem um que a gente nunca fala, que a gente nunca lembra o nome, né? Ou até mesmo não sabe. Sabe qual é a 3? A 2 é a bisavó, né? A 4, tataravó. Por que a gente nunca fala da terceira? Porque a gente não sabe, é trisavó. Pessoal, Flavinho também é cultura. Trisavó. A gente sempre pula para tataravó, né? Porque vai automático, é trisavó. A minha bisavó fazia, minha trisavó, minha tataravó, minha pentavó, é a 5ª, e aí vai. Aí ela fazia, levava na tal da benzedeira lá, que dá umas batidas com ramo de arruda, com não sei o que. Isso é superstição. Você está com algum problema? Está precisando aí que alguém reze por você? Então vai lá no grupo de oração. A Renovação Carismática tem trabalhado tanto para fortalecer os grupos de oração em todo o Brasil. Tem tanta senhorinha aí de 60, 70, 80 anos que está na renovação desde que Jesus fundou a igreja. Senhorinhas do poder, meu amigo. Senhorinhas do poder, minha amiga. Vai lá na casa dela, ela está com as portas abertas todo dia. Eu não é. Essas senhorinhas da renovação, não é verdade, Tanus? Essas senhorinhas, não é? Vai lá bater na porta, pode ser de madrugada, a senhorinha está lá, ó, ela te põe para dentro da casa, reza por você. Senhorinhas ministeriais em cura e libertação, mas dos poder mesmo, meu. Aí você tem que ir em bezedeiro para ficar dando batida de gás de arruda, não sei. Tem que amarrar um monte de fita colorida na mão, um monte de coisa, para poder dizer que aquilo vai te proteger. Andar com como é que chama? O pé de coelho pendurado aqui, galho de arruda. Eu estou falando para a igreja de Cristo. Eu não estou falando para pagãos. Se os pagãos fazem, que o façam. É comum da prática que eles fazem. Agora eu e você não. Olha para quem está do seu lado e fala: você não é pagão, minha amiga. Você não é pagã, minha amiga. Você não é pagão, meu amigo. Veja, Éfeso estava infestada desse relativismo, desse secularismo. Quando nós queremos fazer da igreja algo secular, quando nós queremos fazer da igreja aquilo que se faz de forma profana. Profana é fazer fora da igreja. Tem muita gente que quer casar na igreja, mas quer casar que nem os artistas que vê na televisão. E eu sei que eu estou tocando em ponto que tem gente que vai me descer a chibata depois, mas não estou nem aí.
Que nem com o Padre Roger ontem, meu amigo. Ninguém na Canção Nova, veja bem, desde o fundador, Padre Jonas da Bíblia, ninguém na Canção Nova e ninguém dos pregadores que pisam nesse palco vem aqui para agradar ninguém. Porque se a gente subir aqui para agradar alguém, nós vamos cair nos quintos dos infernos. Antes agradar a Deus, vai dizer a palavra, que agradar aos homens. Antes agradar a Deus. Os efésios começaram a querer agradar os homens. Levaram uma lapada que eu vou falar para você, viu? Tem muita gente que quer casar dentro da igreja, como casam os pagãos. Sabe como é que casam os pagãos? Esses dias atrás eu vi numa revista, eu acho, não sei onde que foi, na internet. Os pagãos vão casar, aí põe uma roupinha branca, nem é terno, que a gente casa de terno, né? Não. Põe uma roupinha branca de linho, despojadinho, né? Camisa branca, descalço. Aí casa numa ilha paradisíaca lá em Maui, ou no Hawaii, né? Ou no Caribe, ou no navio, naqueles naviozinhos bonitinhos, que eu esqueci o nome, veleiro, né? É assim, entendeu? Aí, e eu vi, aliás, agora eu me lembrei de um outro que já casou umas 7 vezes, pelo que eu me lembro, um cantor brasileiro, lá dos anos 80, mas que ainda subsiste nos anos 2000, já casou umas 7 vezes o camarada. A última que eu me lembro ele casou, ele deve ter hoje, na época dos anos 80, ele fazia sucesso, devia ter uns 20 e pouco, deve ter hoje uns 60, eu acho, por aí, 60 e poucos. A última que eu me lembro que ele casou devia ter uns 17, 18, se fosse muito velho, devia ter uns 18. Mas já não está com ela e eu já vi que já casou com outro um tempo atrás aí. Aí é assim, vai lá para uma ilha paradisíaca. Agora nós, cristãos católicos, como é que a gente casa? Explica para mim. Você se prepara, né? Você faz todos os sacramentos ali e tal, você prepara. No dia do seu casamento, é um sacramento, não é uma festinha social, né? Não é um momentinho só para todo mundo colocar aquela roupinha que sempre quis colocar. Tem gente que acha que casamento é para isso, né? Pra eu colocar a roupinha que sempre eu quis colocar. Não, casamento é um sacramento. E nós começamos a querer secularizar o que é um sacramento, e que é a base da família. Veja como é que o demônio é astuto. Ele quer fazer com que realmente já comece, já mata no ninho. Porque um casal que quer casar na igreja católica, como casam os pagãos, já é uma família fadada ao fracasso. Eu ouvia quinta-feira o programa Escola da Fé, era uma reprise, estava o professor Felipe Aquino e um outro, eu não consegui, o tempo que eu vi, não apareceu o nome, eu não sei se era padre, se era teólogo, filósofo, não sei o que era. Mas eles estavam falando exatamente dos casamentos que não aconteceram. E que são muitos casamentos. Por quê? Porque a pessoa hoje em dia casa para cumprir uma tabela, casa por causa de dinheiro, casa, enfim, por N coisas. Mas poucos são os que casam pelo sacramento, se preparam para fazer a experiência realmente que o sacramento proporciona. E veja, tudo isso é astúcia do demônio. É o demônio trabalhando para destruir a família já no ninho. Ali no começo. Nós não podemos permitir que o relativismo e o secularismo, esses demônios, tomem posse da nossa igreja, de nós que somos igreja. Veja o que diz a palavra em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1. O Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Não foi o que a gente acabou de ouvir? Relativismo e secularismo, demônios, espíritos embusteiros, doutrinas diabólicas. É o que tem entrado na nossa igreja, sem a gente notar. E para arrumar mais sarna para me coçar ainda, eu só não vou dizer a cidade, estado. Pior ainda são as situações onde nós vemos que estados inteiros, cidades inteiras se entregam ao sincretismo religioso. E aí então a coisa é mais bagunçada ainda. Chega a dar pena muitas vezes de bispos, que tem que lidar às vezes com padres, que se envolvem de tal maneira com o sincretismo, em que leva todo um povo, que quando o pastor é ferido, as ovelhas se perdem.
E quanto trabalho tem muitas vezes bispos nessas regiões onde o sincretismo é muito forte. Sincretismo é essa mistura, é tudo isso que a gente está ouvindo até agora. É mistura de ocultismo com catolicismo. É mistura de umbanda, de candomblé com catolicismo. É mistura de culto afro com missa. É mistura de pipoca com eucaristia. É uma mistureba. Veja, repito, eu estou falando para a igreja de Cristo. Se tem gente que faz isso nos seus terreiros, o problema é deles. Nós, cristãos católicos, adoramos a Jesus, o recebemos na Eucaristia, seguimos aquele que venceu a cruz e venceu a morte, e ressuscitou e nos deu a graça da vida eterna. Se os outros fazem essas coisas, o problema é deles. Quantos de nós passamos a viver por aquilo que lemos nas revistas? É ou não é? Tem muito cristão católico que não sai de casa sem ver o signo, sem ver o horóscopo. E quando é perguntado qual é o seu signo, fala: eu sou de Escorpião. Ah, eu sou de Touro. Eu sou de... Você não é nada, rapaz. Você não é nem de Touro, nem de Escorpião, nem de Jesus Cristo. Você vai acabar sendo do cão desse jeito. Você vai ser do cão. Porque quem acredita que tem um signo, que tem um horóscopo, vai ser do diabo. Cedo ou tarde. Está fazendo o caminho contrário da fé. Aqueles efésios estavam apostatados na fé. Eles começaram a achar que tudo era normal. Começaram a achar que era normal o paganismo, criar ídolos. E no Brasil nós temos visto quantos ídolos têm se levantado na vida dos cristãos. Oh meu Deus, eu não estou falando para pagão. Eu estou falando para nós, cristãos católicos. Nós levantamos ídolos na música católica. Nós levantamos ídolos na literatura católica. Nós levantamos ídolos no clero católico. Ou eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, me corrija, por favor, ironia, os que estão aqui. Se eu estiver mentindo, me corrija. Mas infelizmente nós estamos levantando. Veja, os efésios fizeram igualzinho. O duro é que eles fizeram igualzinho, rapaz. Nós somos muito burros mesmo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: nós somos muito burros mesmo. Fala assim, que os caras fizeram tudo errado lá atrás. E a palavra nos ensina. Fala assim: a gente faz igualzinho. Ou não. Só que a gente dá nome bonito para essas coisas. A gente diz que é admiração. Hã? Gostou dessa, né? Livrei sua barra agora, né? Ah, não, eu tenho uma admiração tão grande por aquele cantor católico, mas tão grande que eu... Entendeu? Que eu saio de mim. Entendeu o tamanho da admiração? É desse tamanho que você sai de si. Nós idolatramos. Idolatramos sim. Igual os efésios fizeram. Por isso a palavra hoje é dirigida para a igreja. Os pagãos idolatram. Faz parte do paganismo. Agora, veja, com tudo isso, eu não estou endossando o que os pagãos fazem. O nosso papel também é denunciar. Eu não estou endossando o que os pagãos fazem, dizendo que isso é correto. O que eu estou dizendo é que é uma prática comum àquilo que eles assumiram como modo de vida. Entende? Para quem está no espiritismo, é comum para o modo de vida que eles adotaram, as práticas próprias do espiritismo. Para quem está no homossexualismo, é comum as práticas homossexuais, conforme o modo de vida. Eu não estou endossando dizendo o que é correto, estou dizendo que são práticas comuns àquele modo de vida adotado. Está claro isso? Agora, não é modo de vida comum para cristão católico. Cristão católico que assumiu a sua fé, que é batizado, que é crismado, que vive os sacramentos, que vem em acampamento de oração na Canção Nova, que vai na missa, que confessa. Não é prática comum o homossexualismo, não é prática comum o ocultismo, não é prática comum o esoterismo, e não é prática comum a corrupção. Que a gente fala muito de tudo isso. Só que lá em Éfeso também a corrupção estava comendo sorta. Ah, meu amigo, não é de hoje não.
Você está achando que é só desse tempo do Brasil que começou a corrupção? Não é isso. Só. Desde quando chegaram os portugueses aqui no Brasil, né? E começou o nosso país, aí começou, porque já existia. Para nós começou aí, porque até então a gente não existia como Brasil. Mas começou para nós quando começou o Brasil. E só foi potencializando, né? Pensa num trem que hoje está tão em alta, essa tal de corrupção. Lá em Éfeso era igual e não é diferente hoje no meu e no seu país. E nós temos que lutar contra isso. Veja, não adianta meter o pau nesse governo que aí está. Não adianta meter o pau nos mensaleiros, que alguns deles já estão lá na papuda ou já estão na cadeia. E estamos rezando para permanecer onde está. Porque bandido, ladrão tem que estar na cadeia. Seja político, seja quem rouba, seja quem mata, tem que estar na cadeia. Tem que estar pagando pelos seus crimes. E principalmente o crime da corrupção. Porque a corrupção, quando ela acontece, veja bem, a gente às vezes não se dá conta. Mas a corrupção, quando acontece nas esferas, não é, políticas, como nós temos visto há tantos anos no Brasil, a corrupção ela é tão terrível, é um mal tão terrível, é um crime tão terrível, que quando a corrupção acontece, falta dinheiro para a saúde. Muita gente morre na porta de hospital. Eu vi ontem na internet um noticiário de mais uma pessoa que morreu na porta do hospital. E o Roque Savioli está aqui, ele é doutor. Ele pode trazer dados e mais dados sobre a saúde no Brasil, que infelizmente a gente ouviu até pouco tempo atrás, no último ministro da saúde que estava aí, que disse que está tudo mil maravilhas, mas quem vai na porta do hospital vê a tranqueira que estão os hospitais públicos. Está um lixo, essa é a grande verdade. Agora veja, não está um lixo porque o diretor do hospital quer que esteja. Está um lixo porque não tem jeito. A corrupção suga todo o dinheiro da saúde. A corrupção mata aqueles que estão na porta do hospital. Está entendendo? A corrupção mata aquelas crianças que não conseguem estudar, porque o dinheiro vai para algum lugar, daquele lugar vai para outro, vai para mão de outro, de outro. O que acontece? O dinheiro não chega para a educação. Aquela criança não tem estudo. Não tendo estudo, aquela criança vai para a rua. E indo para a rua, ela se torna às vezes um bandido, um traficante, um assassino, ou então morre na rua. Isso é fruto da corrupção. Está vendo como a corrupção é muito mais do que essa esfera até bonitinha que às vezes a mídia mostra? A corrupção mata muita gente no nosso país. E a corrupção começou a matar lá em Éfeso também. E cristão católico não pode compactuar com a corrupção. Veja, primeiro, não pode compactuar com a corrupção na sua vida particular. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Não adianta você meter o pau nos corruptos que estão presos lá na papuda, os mensaleiros, ou então os outros de outros partidos. Não é só o PT não, viu? Também vão parar com essa coisa. A gente acha que é... Não, não é não. Todos os partidos, todos os políticos estão aí no meio das... Todos que eu digo os corruptos, não é? Claro que tem muita gente boa fazendo coisa boa. Aliás, infelizmente não tem muita gente boa não, tem pouca. Mas aqueles que são corruptos não estão só em um partido não, estão esparramados aí na sociedade e na política brasileira. Agora não adianta você achar que só lá acontece corrupção quando você vai na padaria e a senhorinha da padaria te dá 10 centavos a mais, você põe no bolso e sai feliz que vai poder comprar uma balinha depois. Isso é corrupção. Quando o guarda para você na pista e você estava 140 por hora, o guarda para. Você está certo ou você está errado? A pista era de 100, está 140, está certo ou está errado? Está errado. O guarda vai multar. O guarda está certo ou está errado? Está certo. Ué, está todo mundo certo. Mas aliás, você está errado e o guarda está certo. Então está tudo certo. Aí o que você faz? Tira aquele 50 do bolso. Quando o guarda pede o documento, você só... Ô, seu guarda, tudo bem? Boa tarde. Eu estava um pouquinho correndo, hein, senhor? Estava com pressa. Ah, sim, senhor. O senhor estava com pressa, né? Aí você pega o 50, põe no meio do documento. Seu guarda, sei que o senhor está aí com esse sol danado. E o senhor tomar um refrigerante depois, né? Até vira a cara para dar. O senhor tomar um refrigerante depois. Aí o guardinha pega. E às vezes também já é alguém que já se deixou corromper. Às vezes, não estou dizendo que são todos não. Às vezes, como eu e você muitas vezes nos deixamos corromper. Às vezes aquele oficial também já se deixou corromper. Ele vê o 50, ele também dá uma viradinha, pega o 50, põe no bolso.
devolve o documento, fala, o senhor não está correndo tanto assim não, só vai um pouquinho mais devagar, viu? Deus abençoe, ainda rola um Deus abençoe no final ainda. Deus abençoe, vai com Deus também, seu guarda, bom trabalho, Deus abençoe. E você sai feliz da vida. E aí depois fica indignado com os corruptos que estão roubando no Brasil. Corrupto igualzinho você tem sido quando faz isso. A palavra de Deus é para a igreja. Nós como cristãos católicos temos que ser um sinal nessa sociedade. Temos que fazer a diferença. Eu sei que não é fácil, eu não estou fazendo poesia. A palavra de Deus não é poesia. Eu não vim aqui para fazer poesia. A palavra que me foi proposta é essa: desperta tu que dormes, igreja do Brasil. Eu e você, igreja que somos, temos que despertar. Despertar. Só que só se desperta despertando. Não dá para você despertar dormindo. Tem que despertar. Temos que deixar as práticas abomináveis ao Senhor, e a corrupção é uma delas. Aqueles homens e mulheres de Éfeso, eles se entregaram a tudo isso. E aí então Paulo envia essa carta muito enfática para eles. Mas tem uma outra carta, eu peço que você pegue comigo rapidamente, em Apocalipse capítulo 2. E aí então nos remete ao que eu dizia no início. Apocalipse capítulo 2, é uma outra carta dirigida à igreja de Éfeso. E aí nós vamos entender qual era a intenção do Senhor. Veja, versículo 1, capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: eis o que diz aquele que segura 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Veja o que diz agora, presta muita atenção. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não pode suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste. Agora o versículo 4. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Éfeso e os efésios haviam se esfriado do primeiro amor, haviam se afastado do primeiro amor. Era uma igreja ativa, era uma igreja atuante, era uma igreja que lutava contra o paganismo, era uma igreja que lutava contra o ocultismo, primeiramente para que ele não se instaurasse no seio da igreja. É isso que eu estou dizendo desde o começo, a palavra é para a igreja. Os Efésios e Paulo, eles trabalharam arduamente para que o paganismo, o secularismo, o ocultismo, o homossexualismo não se instaurasse no seio da igreja. Se era uma prática própria dos pagãos, que eles continuassem, que a palavra de Deus chegasse até eles e mudasse o coração, porque não sou eu que muda ninguém, não somos nós que transformamos ninguém, é a palavra de Deus. A nossa parte é anunciar e denunciar. Claro, denunciamos tudo aquilo que é prática pagã, denunciamos com ênfase. Mas quem transforma é Deus. Os Efésios e Paulo, eles tratavam de cuidar da igreja, eles tratavam de cuidar daquilo que era o bem mais precioso que Deus havia dado a eles. Mas eles se distanciaram do primeiro amor, e esse é o perigo. Quando nós começamos a nos distanciar do primeiro amor, nós começamos a esfriar, nós vamos adormecendo. Na verdade que quanto mais frio está, mais sono a gente tem. Calorão a gente fica meio desperto, né? Mas quanto mais frio, mais sono a gente tem. Tanto é que acordar de manhã no frio não é mole, não é não? Acordar 5:30 da manhã em época de frio, dói até a alma da gente. Porque quanto mais a gente vai se esfriando, mais a gente vai adormecendo e se afastando. É o que o demônio quer fazer comigo e com você no Brasil. É o que o demônio quer fazer comigo e com você, igreja do Brasil. Nos afastar do primeiro amor, nos afastar do coração de Deus, e nos aproximar do coração do mundo, do coração podre do mundo.
O que o demônio quer é nos afastar da igreja e nos lançar no mundanismo, no secularismo, no relativismo, começando a achar que tudo é normal, começando a achar, como o padre Roger dizia ontem na missa, que um beijo gay numa novela às 8h30, 9 horas da noite é normal. Quem foi que disse que isso é normal? Me diga. Se é normal para os pagãos, não é normal para a maioria da população brasileira, que são mais de 80% de católicos e cristãos. Quem disse que é normal? A grande mídia pagã? Mas veja o que o demônio faz, ele vai nos afastando do primeiro amor. E a gente começa a achar bonitinho. Ah, gente, mas eles se amam. Ah, que mal tem, gente. Nossa, que maldade que vocês ficam também, hein? Ninguém quer ser mal com ninguém. Quem foi que inventou essa historinha besta? Ninguém quer ser mal com ninguém. Agora, verdade é verdade, mentira é mentira. Monsenhor Jonas, ele pagou com a sua vida, com a sua saúde, por defender sim, sim, não, não. E quem sou eu para chegar aqui e ficar com meias palavras com você? Eu não posso ficar com meias palavras se a palavra não me permite isso. E se aquele que tem dado a sua vida nessa obra não nos permite isso, sim, sim, não, não. O que é de Deus é de Deus, o que é do mundo é do mundo. Se você está com Deus, você está com Deus. Se você está com o mundo, você está com o mundo. E essa atitude você precisa levar não só para a sua vida, como para a sua família, para os seus filhos, para os seus entes queridos, mas principalmente ali no seio familiar. Porque às vezes tem gente que fala que cunhado não é parente, né? Mas é parente também. Tem gente que acha que sogra não é parente. É parente, tudo é parente, gente, tudo é parente. Mas principalmente esposa e filho. Traga os seus filhos na rédea curta, viu, meu amigo? Não dá muita corda não, não confia. O padre Roger não dizia para nós aqui ontem. Eu disse que eu ia estar relembrando algumas coisas que ele disse que para mim foram muito fortes. Desconfie sempre de você. Tem uma mentalidade de autoajuda no Brasil. Tudo quanto é, a gente viaja muito pelos aeroportos, né? A gente vê muito livro de autoajuda, de tudo quanto é coisa. E a base da autoajuda é dizer que você pode, que você é capaz, que você pode ser um vencedor, você pode ser um sucesso. Claro que tudo isso é verdade se você estiver com Deus. Sem Deus você não vai ser nada. Sem Deus você vai ser um fracassado. Vai ter muito dinheiro, vai ser o mais pobre dos pobres. Sem Deus você vai ter muito sucesso e vai ser um anônimo na multidão do céu. O que adianta? Vai ganhar o mundo e vai perder a eternidade? Vai ganhar o mundo e vai perder a salvação? Ou somos de Deus ou somos do mundo. Traga o seu filho para essa realidade. Traga a sua filha para essa realidade. Não deixa que a mentalidade lá da universidade deturpe toda a semente boa que você lançou no coração do seu filho. Que historinha que é essa agora? Filho é criado a vida inteira por você, pela sua esposa. Vai para a universidade, traz um canudo na mão e começa a falar que é dono do mundo. Começa a humilhar você, dizendo que a sua fé é uma porcaria, dizendo que você não tem que acreditar em nada disso de imagem, isso é besteira, que acreditar em Nossa Senhora é besteira, que esse negócio de Eucaristia é besteira. Você tem que olhar para o seu filho e dizer: coloque-se no seu lugar, meu filho, coloque-se no seu lugar, porque nessa casa quem manda é Deus, quem impera nessa casa é Jesus, não é você com seus estudos. Tem uma mentalidade muito frouxa de pai e de mãe hoje em dia, que filho monta a cavalo no pai e na mãe achando que manda. Mas isso daí também é uma cultura de morte que tem sido imposta pela ONU e por várias fundações que estão investindo para destruir as famílias. Até a tal da lei da palmada que tentam aprovar. Quem foi que disse que a igreja é a favor de espancamento de crianças? Umas coisas tão estúpidas. Não tem organização no mundo que ajude mais crianças que a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é governo federal, é a Igreja Católica Apostólica Romana. E não é só no Brasil, no mundo inteirinho. Aí vem querer apontar o dedo para a igreja e falar que a igreja não cuida de criança. Ah, vá catar coquinho no mato, rapá. Vá tomar tino na vida. A gente sem informação, pô, meio... Tem hora que irrita, né? Tem hora que cansa. E aí vai dizendo que pai não pode dar uma palmadinha na bunda do filho, não pode dar lá aquele chacoalhão, né? Às vezes você chega no braço do menino e fala: ô, rapaz, né? Ninguém está falando de espancamento não. Agora, quem foi, com raríssimas exceções, quem aqui que quando era pequeno não levou um tapa na bunda, não levou uma chapuletadinha de um cascudinho, tum?
Aqueles cascudinhos, velho. Aquele cascudinho, tim, só para arrancar coquinho, cascar coquinho. Tim. Rapaz, está todo mundo aqui sentado no encontro de igreja. Ninguém está fumando maconha. Ninguém está traficando cocaína. Ninguém está matando lá na rua. São esses largados pelos pais que estão fazendo arruaças por aí. Filho que é cuidado por pai e por mãe com responsabilidade, com amor, não fica fazendo baderna na rua, não. Tem uns treslocados, né? A gente sabe. Tem uns meio piampião, uns meio 13. Quem achei e falei, é meio 13, meio... Tem uns 13, mas faz parte, acontece, tudo bem, é um acidente de percurso, mas não, meu amigo. Eu falava pra você, eu lembro que uma vez eu roubei doce no supermercado, moleque, eu tenho uns 12 anos, e era pobre, não estou justificando não, mas era pobre, não tinha dinheiro para comer o doce a hora que queria. Juntou eu mais uns 3, fomos lá no supermercado, aquela cara de Zé Miguel, andando no supermercado, meia hora andando no supermercado, e os caras de olho em nós, né, não são besta. Andando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. De repente, a hora que deu uma bobeira, eu entrei e o outro também, pegamos um docinho, colocamos no bolso, saiu. Quando a gente foi para sair, juntou 3 em cima de nós. Que nem esse tal de UFC que tem. Os caras pularam em cima. Aquele esculacho tal, chama pai, tal, e levou para minha casa. Chegou lá, falou para minha mãe falou para meu pai. Quando meu pai chegou à noite, eu tinha uns 12, 13 anos, né? Quando meu pai chegou à noite, meu amigo, foi só minha mãe começar, não precisou terminar não. Ela começou a falar o que era, ele já arrancou a cinta e foi cinta para tudo quanto é lado, comendo choro. Ele lepe, 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 lepe. Uma atrás da outra. Eu não fiquei aleijado, eu não fiquei com ódio do meu pai, eu não saí para a rua para roubar, matar, traficar. O que eu aprendi naquele momento foi que eu não podia roubar as coisas dos outros. O que era meu, o que era dos outros, era dos outros. Foi isso que eu aprendi. Agora, tem os acidentes de percurso? Claro que tem. E tem os que exageram muito. Esses também tem que ir para a cadeia. Pai e mãe que bate em filho, que espanca e que mata, como nós temos visto tanto aí, tem que ir para a cadeia. Isso é crime. A gente não está tratando de crime, entende? Mas nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos sendo cheios dessa mentalidade, dessa cultura de morte, dizendo que tudo isso é errado. E aí nós começamos a viver como os Efésios, e precisamos voltar ao primeiro amor. Eu e você precisamos voltar hoje ao primeiro amor. Eu quero encerrar com 2 palavras. Primeiro, voltar com você aí em Efésios. Aí já o finalzinho. Efésios capítulo 6, versículo 10. Rapidinho, pega aí. Nós vamos ler essa palavra e encerrar com uma oração. Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, para que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai enfim o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai com intensa vigília por súplica de todos os